Há duas ilusões. Uma ilusão é de que se nós nos afastarmos o mais possível vamos encontrar alguma coisa. Tu nunca vais encontrar nada, tu vais ter experiências. As experiências implicam que tu tens que ver através das orquídeas e ver através da Amazónia e ver através do cinema e ver através dos livros e ver através do António Lobo Antunes e ver através das pedras e ver através das constituições e das declarações de independência dos Estados Unidos e ver através das pessoas e ver através das pessoas que tu amas e ver através das pessoas que tu... o que é o contrário de amar? E ver através... Tu nunca vais encontrar... Nós não saímos do centro para encontrar. Nós saímos do centro para ir vendo através. E é a qualidade do nosso ver através, porque há muitos ver através. É a qualidade do nosso ver através que significa que gradualmente tu estás pronto para retornar do mundo da experiência para o mundo da vivência, do mundo da vivência para o mundo dos significados, do mundo dos significados para o mundo dos símbolos, do mundo dos símbolos para o mundo dos signos, do mundo dos signos para o sinal vivo, até chegares ao fogo e à luz, que é a outra avó do universo. Lembram-se? Há uma avó, a avó negra, no sentido positivo do termo, a avó primordial, que dá origem à matéria. Mas há uma avó das avós, uma avó de todas as Sofias. Lembram-se? Há a mãe do mundo, que diz respeito ao amplexo do nosso planeta. É a mãe que segura este planeta. Depois há a mãe divina, Sofia, que é consorte do intelecto criador, do nosso universo local. Mas acima da mãe divina, acima da mãe do mundo e acima da mãe divina, existe uma avó. Curiosamente é mais jovem que as outras, mas existe uma avó que é aquilo que os gnósticos chamam lux eterna. Da luz eterna vieram todas as mulheres, todas as psiques femininas, toda a feminilidade, seja divina, planetária, terrestre. A luz eterna que constrói, que faz acontecer. Claro que depois da invenção do laser fica mais fácil perceber como é que a luz eterna constrói universos. Porque tu com o raio laser fazes um furo numa parede, não é? E é só luz. Então fica mais fácil. Começamos a perceber. A luz faz acontecer. Claro. Ela expande-se e transforma-se em música. Ela contrai-se e é uma pedra. Querem que eu repita? A luz expande-se e transforma-se em cor, em música, em movimento, em alternância, em sinfonia, em harmonia, em beleza, em véus diáfanos de alegria infinita. E depois ela contrai-se e de repente tu tens um bocado de mármore, ou de granito, ou de uma ametista, ou uma concha, um náutilos, mas é sempre luz. Porque se tu abris o novelinho das moléculas, aquilo vai dando sempre calor e energia. Até que há um momento em que é outra vez luz. Então vocês têm duas avós. Têm a avó ancestral primordial, muito bem representada em França através das Virgens Negras, e a Virgem de Basalto Negro. É esta avó que vem de baixo e que é a anterior a todas as coisas. E depois tens a lux eterna, a luz da luz, que dá origem às mães divinas, que por sua vez dão origem às mães planetárias ou às mães do mundo, que por sua vez dão origem a vocês. Estou a falar aqui para as mães. Ou então, bom. E a nossa consciência liberta ondas. A consciência quer ser consciente. Ela não quer ser insciente, nem inconsciente. A nossa consciência quer viver. A nossa consciência vai dominar isto tudo. Querem saber? A nossa consciência vai dominar isto tudo, vai dominar o universo inteiro. Jesus tinha aquela metáfora do grão de mostarda, só para significar uma coisa que não se vê e que é minúscula, mas que tem o potencial de abranger a Terra toda.
a capacidade insidiosa, tenaz, persistente, subtil, ubíqua da consciência crística e da consciência do nosso ser de se espalhando pelos caminhos do mundo, pelas terras do mundo, pelas estradas do mundo, e ir dominando o mundo. Não é dominando o mundo no sentido Mussolini do termo. É dominando o mundo porque ou o mundo se torna consciência connosco e através de nós, ou ele permanece a dormir. O domínio que a consciência exerce sobre o mundo não é o domínio que o ego quer exercer sobre o mundo. É o domínio da consciência. Então vocês têm estas ondas que se libertam em busca do real fora. Então, existem duas grandes ilusões. Uma ilusão é a ideia que se tu fores para fora vais encontrar alguma coisa. Se tu fores para fora não vais encontrar nada. Tu vais atravessar coisas que são maravilhosas. E cada vez que atravessas uma coisa, é depositada uma gota de mel dentro de ti. Se tu atravessas bem, é depositada uma gota de mel dentro de ti. Se tu ignoras o mundo e o que ele te quer dar, tu não atravessaste, tu recuaste. Então não há mel. E aí a consciência começa a interrogar seriamente o que é que tu andas aqui a fazer. Quando a consciência se afasta do centro, a palavra predominante é experiência. Através das experiências, nós vamos atravessando a malha do mundo. Isto não é para dizer que o outro é uma ilusão. Nem é sequer para falar de ilusão. Eu não gosto muito de... Eu falo por mim. Pronto, a ideia é não transmitir aqui ideias pessoais. Mas talvez isto tenha um pouco a ver com a doutrina cósmica. Eu não sou muito sensível à divisão das coisas em ilusório e real. Acho que essa divisão é um bocado ilusória. A sensibilidade que existe é de o que é extraído de cada plano. O que é doado pela vida em cada plano. Por exemplo, o que é que esta ilusão me está a tentar dizer? Se ela está a tentar dizer qualquer coisa, tu não podes anatomizar as coisas como ilusão. Porque ela está a ensinar-te qualquer coisa. Então, não há ilusões. Há módulos de aprendizagem. Há estações. Há estalagens. A nossa consciência, ela vai ondulando através desse tela que é o mundo e vai atravessando o mundo. Vai atravessando o mundo. Mas no centro, existe outra camada da consciência, ao centro, jamais abandona o eixo vertical. Então vocês têm o universo ligado à mãe primordial. Eu deveria dizer arcaica, mas arcaica é um bocado chato para ela, não é? Primordial. O universo ligado à mãe primordial e o universo ligado à mãe arquetípica. É curioso porque para muitas pessoas, e compreendes, arquetípico e primordial querem dizer exatamente a mesma coisa. Exatamente. Do maneira geral, arquétipo e primordial é a mesma coisa. Então haveria quem escrevesse aqui primal e não primordial, porque primal já... Mas repara, as duas, eu peço desculpa, são a mesma. Vocês já ouviram a expressão a mão direita de Deus, a mão esquerda de Deus? Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Porquê à direita? Quem é que congeminou isso? À direita. É desagradável. O problema é que os filhos criadores saem pela esquerda do Pai para criar universos inteiros e só quando se tornam reis do seu próprio universo, o que é um facto com o nosso filho criador Miguel, é que terminam o círculo e voltam. E quando voltam já não vão sentar-se do lado de onde os filhos criadores vêm, mas do lado dos reis. São
criadores com o Pai a partir desse momento. Se o Pai é o Zenith, o planeta físico onde um filho criador se torna um rei, é o Nadir. Então o filho criador parte da esquerda do Pai, com uma filha criadora. Não sei quem é que parte primeiro, mas a ideia é que partissem os dois ao mesmo tempo. O filho criador parte da esquerda do Pai, vai descendo ao longo das dimensões, e há um momento em que ele consegue exprimir-se como um mortal, o que não é fácil para um filho criador. E depois regressa à direita do Pai. E com as mães criadoras, ou as mães divinas, com a Lux Eterna é a mesma coisa. Existe um aspecto da Lux Eterna que é a avó negra do universo, a mãe negra. Não a mãe negra no sentido psicanalítico do último dia. A mãe no sentido da Virgem Negra, a que dá origem ao universo, espaço e ao universo, energia infantis, iniciais, a infância do universo. Sabem aquela Virgem Negra, mesmo negra, que segura uma criança também negra? Isso é o nosso universo quando era de Guadalupe também. É o nosso universo quando era infante, quando nasceu. É claro que se vocês olharem bem, se fosse feito com turmalina ou com ónix, era o ideal, porque é uma mãe negra com pontinhos brilhantes, que são as estrelas. Então, esta mãe primordial e a Lux Eterna, a mãe arquetípica, são a mesma. Quando nós avançarmos na psicanálise das iniciações, que é uma expressão perigosíssima, como vocês imaginam, vocês vão descobrir é que quando o nosso ser começa a ascender e preparar-se para a terceira iniciação, a psique arcaica universal, que não é a mãe criadora de base, é os restos da atividade psíquica do universo. Não sei se gostam da expressão restos de atividade psíquica. Tem muito a ver com o Drácula e com o Frankenstein. E tem imenso a ver com a morte e com cemitérios góticos. Ok? A psique arcaica universal é o resto da atividade psíquica do universo. Se vocês querem, eu posso-vos dar exemplos. A Lua é o resto, é o cadáver de um planeta. Um planeta que já foi, já não é. Se vocês pegarem flores, fecharem-nas dentro de um frasco com água e um pouco de ar, elas vão apodrecer lá dentro. Okay? Portanto, a psique arcaica, ela depois de ter feito o movimento de criar os seres, não é a mãe primordial, porque a mãe primordial é sempre bela. Só que bela. E é sempre pura, é sempre verdadeira, é sempre luminosa. Só que a mãe primordial lança os seres para eles depois irem a caminho da mãe arquetípica. A Virgem Negra solta os seres para que eles depois possam ir a caminho da Virgem Celeste, da Virgem Azul, via Sofia. Não sei se esta linguagem vos ajuda. Mas a psique arcaica universal é um elemento de retenção que procura, a partir do momento em que a consciência está aqui, num certo ponto, fazê-la colapsar para trás. Chamá-la para trás. Complexo materno nos homens, complexo de Electra nas mulheres. Mas também há homens com complexo de Electra e também há mulheres com complexo materno. Portanto, as coisas não são tão simples assim. Vês? Isto é muito simples. Tem quase a ver com balística. Balística, a mãe primordial, ela concebe-nos de todas as maneiras, concebe-nos como animais, plantas. Nós estamos a sair de um útero. Olha bem, o que é o medo? O medo são restos de placenta agarrados a nós. O que é a superstição? A superstição são restos da gestação que ainda estão agarrados a nós. O que é o batismo? O batismo é esta invenção, que eu não sei se é cultural ou cósmica, depende do anjo que está lá a eletrizar a água. O batismo é uma tentativa de fazer, olha a expressão, nascer de novo. Sabem como quando nós usamos a alegoria das placentas e está a nossa própria cultura católica cristã fala disso.
A frase de Jesus parece-me ser: todo o ser que não nascer uma segunda vez não pode ver o Pai. E para nascer uma segunda vez nasce por mim, nasce através de Cristo. Sentem? Isto não tem nada a ver com religião, isto tem a ver connosco. Religião parece ser uma coisa fora de nós, não é? Sim. Religião, por ali. Culturalmente, a religião faz parte da paisagem. Tu quase podes pôr um sinal a dizer religião a 15 km. Mas isto não é aquela coisa. Não, está dentro de nós. Somos nós. É o nosso processo psicológico. É o nosso processo emocional que está em questão. É o nosso bem-estar interior que está em questão. A mãe primordial gera os seres, eles são disparados. Obviamente que o caminho, o eixo, é a energia crística, e há um momento em que a mãe negra, ou se quiserem a psique arcaica universal, começa a exercer uma atração perversa para trás. Morrer é basicamente andar para trás no universo. O mal é, no fundo, uma desatualização. Então, voltando ao que estávamos a dizer, nós temos este núcleo, que é a nossa consciência central, e depois tens estas ondas que se dirigem para fora. Mas, ao mesmo tempo, temos este núcleo indestrutível que jamais abandona o eixo. Então, vocês têm o mundo da mãe primordial. Depois tem o mundo do filho. Depois tem o mundo da mãe arquetípica, que é equivalente, num certo sentido, ao mundo do Pai Celeste. Ao mundo do Pai. Aqui é mãe-pai. É... Sempre que uma pessoa se entrega à negligência, fundamentalmente à autonegligência, sempre que uma pessoa se entrega ao suicídio em todas as suas formas, sempre que uma pessoa desiste de viver e do seu projeto, sempre que uma pessoa desiste de procurar a pérola escondida dentro de si, ele está a ser colonizado pela psique arcaica universal, pela tal mãe negra. Eu estou a dizer mãe negra para distinguirmos da mãe primordial. Não sei se me faço entender. Agora é uma questão estatística. Estes casos existem? Existem. A psique arcaica universal faz as suas vítimas. E mais ainda, a guerra é um triunfo daquilo que é arcaico. Por exemplo, a guerra é a mãe negra à solta completamente. E o pai negro também, é tudo à solta. Já lá vamos. Esta ondulação, afasta-se do centro. Ou rumo ao mundo da experiência. E ao mesmo tempo que vocês têm este movimento para fora, têm um movimento para dentro. Portanto, aquela visão que Jó teve dos anjos que subiam as escadas do céu e dos anjos que desciam as escadas do céu, isto é, este movimento duplo, está-se a passar dentro de nós. Nós temos, como nós vimos em alguns encontros atrás, um meridiano que estimula a consciência extrovertida. E temos um outro canal, outro meridiano, que estimula o retorno da consciência. Ida Pingala. Uma das ilusões é de que se nós formos completamente para fora, que é uma ilusão que vocês já aprenderam a dominar, vamos encontrar alguma coisa. O mundo não serve para encontrar nada. É isso que os budistas querem dizer quando ficam semanas a fazer um mandala de areia e depois sopram-no ou varrem-no. Transiência, transitório. O mundo é alternância. Não há nada no mundo. É o vazio.
Só que é um vazio importante. É um vazio significativo, é um vazio útil, é um vazio delicioso, é um vazio totalmente bem-vindo. Alguém tem problemas com isto? Claro que isto é uma categoria psicológica que não tem sido muito exercitada. Nós exercitamos a categoria de conseguiu o que queria. É uma categoria psicológica. É claro que o indivíduo está agarrado a uma coisa que, se ele olhar bem, é vazia. Ou não é? É vazia. O que é que alguma vez nós vamos poder possuir do mundo? Nada. E nem é para falar aqui de quando morrermos não levamos nada connosco, porque isso é uma conversa um bocado para os velhinhos no Alentejo a jogar às cartas. Não é esse tipo de coisa. Vai mais fundo. O mundo em si é vazio. Só que em vez de ser um vazio deprimente, em vez de ser um vazio... Porque nós temos uma relação com a ideia de vazio um bocado vazia. Ele é vazio no sentido de apropriação, de objeto final, de meta, de coisa em si. O mundo não é uma coisa em si. Não é um objeto final. Não é uma meta. Não serve para agarrar. O mundo é uma coisa que se atravessa. Pessoas, apesar de tu poderes amar e deveres amar a essência e a alma, e a essência e a alma daqueles que amamos vai sempre reaparecer em vidas a seguir. O amor tem essa coisa um bocado pegajosa do indivíduo aparecer depois na vida seguinte. O que é que estás aqui a fazer? Então, tu amas-me, o que é que queres que eu faça? Pois é. Então, tu tens... Mas o mundo não é uma coisa. O mundo não é uma coisa que se agarre. As mãos só aparentemente agarram nas coisas, sabes? Tu nunca agarras numa coisa. Eu posso agarrar aqui no braço de... Como é que te chamas? Filomena, estou sempre... Posso agarrar no braço da Filomena só para descobrir ao microscópio que são infinita distância entre a minha mão e o braço dela. Eu não agarrei nada. É claro que está a passar qualquer coisa. Mas isso está a passar, calor, eletricidade, etc., faz parte da mesma vacuidade. O universo todo é uma imagem de uma hiperideia. Isto quer dizer que as pessoas não vão casar e ter bebés? Quer dizer que já não podemos fazer cinema e fotografia? Quer dizer que agora vamos ficar a olhar para o mundo como se fosse uma coisa projetada numa tela? Como se fosse eminentemente falso. O mundo é vácuo. É vazio. Mas não é falso. Ele não é falso. Será possível nós concebermos um cenário, um playground, um caderno de notas, uma massa de possibilidades contrastadas que são em si mesmas vazias, mas cujo resultado da interação para nós não é falso? É possível nós concebermos que nada do que nós fazemos no mundo é importante para o absoluto, mas para nós é muito importante. Ou seja, é possível nós vermos o mundo como um cristal de gelo, isto é, só parece sólido, mas no fundo é líquido, e se for preciso até é gasoso, mas toda a nossa relação com ele é fundamental. O mundo não pode ser agarrado, não pode ser possuído, não pode sequer, na minha opinião, só no final dos tempos é que o mundo poderia ser conhecido, porque aí a consciência e o objeto tornam-se mais ou menos equivalentes, sujeito e objeto. Assim como o universo não tem fim, a exploração não tem fim, a consciência dele não tem fim, e a tentativa de o agarrar nunca vai ter fim. O mundo é ilusivo. Isto foi dito pelos budistas, pelos sufis, pelos hindus, pelo islão e pelo cristianismo. Eu acho que não há nenhuma organização espiritual de fundo neste planeta que não tenha dito o que eu estou a dizer.
Só que depois, de uma maneira geral, quando se diz que o mundo é vazio, que tu não podes agarrar nada, que nada é possuível realmente, não sei de onde é que vem esta depressão que é injetada nas pessoas logo a seguir. É porque a pedagogia está mal feita. O ensinamento foi passado de uma maneira um bocadinho perniciosa, venenosa. É muito importante compreender que o mundo é vazio, mas nós temos áreas da nossa consciência especializadas nesse vazio. Para quem a experiência de atravessar o mundo é importantíssima. Vocês vão visitar um país, mas não podem ficar com ele, têm que voltar. Ninguém traz a Suíça para casa. Traz umas recordações. Ninguém traz a Hungria para casa, a Checoslováquia, a Rússia para casa. Tu vais e voltas. E é muito importante porque o mundo é atravessável, o mundo é penetrável, o mundo é um conjunto de slides, mas nós somos a luz. Nós somos a luz do mundo. Nós atravessamos o mundo e vamos conhecendo slides, conhecendo slides, conhecendo slides. Esta área da consciência que se dirige para fora e que está ligada a uma das correntes elétricas do nosso sistema energético é para ser totalmente respeitada. Portanto, uma das grandes ilusões é a noção de que se pode encontrar algo no mundo. Tu não encontras algo no mundo. Claro que a pergunta seguinte seria, mas pode-se encontrar alguém? Podes. Alguém, sim. Mas mesmo a personalidade não é o alguém. O alguém que tu encontras é a essência dele. Então voltamos à questão inicial. Já não estás mais no mundo, pois não. Quando tu dizes, eu encontrei esta pessoa e esta pessoa tem 300% a ver comigo, e é alguém que é muito importante para mim, foi uma cura eu conhecer esta pessoa. Mas tu não estás no mundo nesse momento. Tu estás no coração, estás na essência. Então, é muito importante compreender que nós temos este mandato estranho de conhecer um mundo que em si é vazio. A mim parece-me bastante que Deus está a tentar ensinar-nos qualquer coisa. Senhor, porquê é que depois de teres fechado os meus olhos às coisas celestes, puseste-me como um vagabundo num mundo imenso que ainda por cima é vazio? É uma boa pergunta. E, ao mesmo tempo, temos este núcleo, o núcleo orante, o núcleo de fogo, que está constantemente em oração, em abertura, em conexão na vertical. A outra ilusão que existe é que é possível agradar ao Pai se o indivíduo anular a consciência centrífuga, ficar absolutamente unido aqui à coisa central e tentar escapar pelo eixo sem ter feito o processo de conhecimento da extensão das dimensões. Ou seja, tanto o processo centrífugo, também conhecido como The Playboy, tanto o processo centrífugo é uma ilusão, como o processo centrípeto, o monge, é uma ilusão. Ambos são ilusórios. O que é que não é ilusão? A mim parece-me que o que não é ilusão é o balanço, a dança, a capacidade de ir ao mundo e voltar. Ir ao mundo e voltar. Ir ao mundo e voltar. Até que há um momento em que o fogo que não é vazio, quando se fala de vazio, em qualquer ambiente espiritual mais profundo, o que se está a dizer é que isto não é a coisa. Isto não é o fogo. Isto não é aquilo que é duro e que não pode ser dividido em nada. Aquilo que todos procuram. Santo Agostinho dizia que toda a gente procura Deus, mesmo os que não o procuram. Porque não se pode existir e não procurar Deus. Para ele existir era procurar Deus. Era equivalente. Não admira que ficasse santo. Vocês têm este movimento para fora e depois o retorno. Este movimento para fora e depois o retorno. Isto é assim com todo o percurso da consciência. A consciência
é um circuito. E a energia desse circuito que a consciência percorre é a energia psíquica. Digamos, o ser psíquico, a nossa psique, é um circuito. Ele não é um chakra, nem é um ponto, é um circuito. Claro que na horizontal nós podemos pôr, agora sim, os chakras. Então digamos que este aqui é o chakra do coração, é o centro do coração, e a seguir tu tens em ambas as direções o plexo solar, o segundo centro e o centro ligado à matéria. O plexo solar, o segundo centro e o centro ligado à matéria. E que este coração, por sua vez, tem por detrás o centro da laringe e o asna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Centro da laringe, o asna e a croa. Subdiafragmáticos, centralizante, supradiafragmáticos. Estão a ver aqui uma distribuição dos chakras ligeiramente diferente? Coração, plexo solar, segundo centro, Muladhara, primeiro centro, na base da coluna vertebral. Por detrás do coração, a laringe. Por detrás da laringe, o asna. Por detrás do asna, a croa. Estes crescem na vertical, estes crescem na horizontal. E, obviamente, é no coração que é feita a medida. Então, sabem, dizer que o mundo é uma ilusão é muito verdadeiro do ponto de vista de uma busca absoluta, filosófica, mas o nosso coração nunca vai dizer que o mundo é uma ilusão. E quando se diz que o mundo é vazio e não se pode agarrar nada, o plexo solar em ti fica um bocadinho preocupado. Mas o teu coração sabe perfeitamente o que é que isso quer dizer. Porque ele não quer agarrar nada. A ideia de que não podemos possuir nada, para o coração, é a casa dele. É a casa dele. Ele vive aí. Ele vive naquilo que alguns ambientes chamam o despojamento. Só que o despojamento tem a sensação que te puseram na rua. Veio o senhorio e, em vez de despejar, despejou-te. Parece que foste expropriado. Mas isso é uma ilusão, isso é uma sensação dos centros periféricos. O coração não pode ser nem despojado, nem ganhar. Ele é. Aqui é. E isto é útil, sabem porquê? Porque este processo de forças que nos puxam para a periferia e energias radiantes que operam, eu vou repetir, forças que nos puxam para a periferia e energias radiantes que nos chamam para o centro, se tu consegues dominar isto com serenidade e paz, a consciência cósmica começa a predominar sobre a consciência terrestre. E esta é a chave que nós precisamos rodar. E precisamos de rodar devagar, se for possível. Como é que a consciência cósmica, isto é, a consciência, o quantum de consciência que eu posso ter doado por Miguel, Sofia e a minha mónada. Miguel aqui, Sofia aqui e a mónada bem lá em cima. Porque Miguel e Sofia, como vocês vão ver, eles são os escultores, criadores de tudo o que nós conhecemos, mas são só os cicerones até nós sairmos deste universo local. Depois eles libertam-nos para outras realidades. Então, como é que se roda? Que chave é esta? Isto é tão simples e ao mesmo tempo sutil. Enquanto eu estou ansioso entre Deus ou as forças centrífugas e estou neste conflito
Eu estou na consciência terrestre. É típico da consciência terrestre dizer que o universo é uma ilusão. É mesmo a hindu. É mesmo terrestre. Espera aí, o André está a dizer que hindu e terrestre é a mesma coisa. Reparem, dizer que o universo é uma ilusão e não dizer mais nada é bem terrestre. É quase o equivalente a dizer que a matéria é real. Lembram-se do materialismo dialético? A matéria, eu só acredito em cadeiras, porque eu posso vê-las, posso me sentar nelas. Agora, essas coisas do espírito, isso é muito vago para mim. Lembram-se desse discurso? Não sei se já desapareceu, se não desapareceu. Agora, dizer que o universo é vazio e uma ilusão, e ficar por aí, ou dizer que as cadeiras existem e só a matéria existe, e ficar por aí, ambas as posições são bem típicas da Terra. No cosmos, quando vocês começarem a interagir diretamente com os seres de luz, eles não têm esse discurso. O discurso de isto é ilusório e aquilo é verdadeiro é uma tentativa de estabelecer absolutos antes do indivíduo ter o seu corpo de luz dinamizado. É a armadilha do conhecimento. Eu não sei se me faço entender. Não sei se me estou a conseguir fazer explicar. Tu só sabes se uma coisa é ilusória ou verdadeira para ti na medida em que o teu corpo de luz está ativo, está vibrando, despertou. Antes disso, nós temos teorias sobre a realidade. Então, uma teoria sobre a realidade é dizer que só existem coisas físicas. É um bocado arcaica, mas pronto. Outra teoria sobre a realidade é dizer que o universo todo é vazio e falso, porque vazio e falso é um passo. E depois afirmar que a única coisa que existe é Sat, a existência absoluta. Lembram-se? Esta é a abordagem das escolas do Vedanta. E é real, em muitos aspectos, essa é que é a verdade. E nós estamos a procurar uma terceira verdade. Essa terceira verdade inclui... Vocês reparem, isto não é vago. Esta terceira verdade inclui que quando uma pessoa consegue estar em harmonia, em paz, em equilíbrio, seja no mundo que é vazio e está-nos a tentar dizer qualquer coisa altamente significativa. Ou seja, uma coisa não tem que ter uma verdade, não tem que ter uma existência absoluta para ser importante. Mas isso até os nossos avós sabiam quando faziam uma tarte de maçã. Uma coisa não tem que ter uma existência absoluta para ser importante. É a nossa fome que quer que a coisa seja insignificante ou absoluta. És insignificante? Sou. Ah, então tchau. És absoluto? Sou completamente absoluto. Eu também. E esta fome existencial, percebem porque é que eu digo que é da Terra? Porque esta fome não é essencial. Não vem do céu, não vem das coisas superiores. Esta fome de isto não serve para nada, isto é insignificante e isto é importantíssimo e absoluto. Esta fome existencial é terrestre. A Terra é que põe as pessoas com fome. No cosmos, eles não têm essa histeria de ter que absolutizar as coisas. No cosmos, isto é, o comando a estar. Ok, vamos lá, seres... vamos começar pelo vazio. Seres louros, altos, com 1,90 m, 2,10 m de altura, que materializam corpos físicos absolutamente gregos. Sei que isto diz alguma coisa para alguém. E que materializam-se e desmaterializam-se instantaneamente. Que estão aqui contigo, a falar contigo e estão em contacto com as naves-mãe e com conselhos em Arcturus, Andrómeda, as estações intermédias, os grandes portais de Orion. E que são eles próprios bioformação que está por trás dos nossos corpos, em parte. Quer dizer, os nossos corpos são o resultado de uma enxertia entre a biologia terrestre e a doação de vibrações vindas desses seres. Eu estou a referir o comando a estar porque é o comando ao qual nós estamos mesmo ligados.
nós estamos a começar a deixar de trabalhar com eles inconscientemente. Mas temos vindo a trabalhar com eles inconscientemente há muitas vidas. Sem tentar fazer uma generalização. Peço desculpa? Absolutamente. E o que esses seres libertam é um otimismo cósmico. Não é humor. Há sempre aquele sorrisinho, mas não é humor, é um otimismo cósmico que transcende completamente a histeria entre ilusão de que o universo é vazio e a outra ilusão que é afirmar realidades absolutas sem ter veículos preparados para isso. Não sei se me faço entender. Eles e o Comando Ashtar e a Ordem de Melquisedeque ocupam uma zona do universo que é tão importante, que é a zona do amor, da compreensão e do diálogo. Eles querem e são amor na nossa direção. Eles são compreensão. E eles são diálogo. Estão em diálogo. E quando eu digo um otimismo cósmico, reparem, eu não disse alegria, joy, otimismo. Otimismo é algo que está em perspectiva. Alegria espontânea. Uma criança é alegre sem ser otimista. O otimismo implica perspectiva, implica um efeito de túnel. Não sei se isto faz sentido para vocês. Eles não são alegres, eles têm um otimismo majestoso. Eles sabem que há riscos. Seriam idiotas se eles vivessem numa alegria estanque. Não sei se me faço entender. Eles sabem que há riscos. Eles sabem que um planeta pode se destruir. Eles sabem que as pessoas sofrem na rua. Eles sabem que há sofrimento a nível romântico. Eles sabem que o amor entre o masculino e o feminino, ou entre o masculino e o masculino, ou entre o feminino e o feminino. Agora, mas eles sabem o que é o sofrimento entre as pessoas. Eles sabem o que é que são os encontros e os desencontros. Mas há um otimismo, e esse otimismo vem de um perfeito equilíbrio entre a compreensão da vacuidade dos fenómenos, mas a sua absoluta necessidade. Ou seja, o universo é vazio, mas a necessidade que ele exista é absoluta. Sentem isto? É muito estranho. Estou aqui a tentar espremer um limão. O nosso trabalho com eles, a consciência que nós podemos ter deles, é diretamente proporcional à vontade que temos de os conhecer. E essa vontade ainda tem que ser combinada com a necessidade cósmica de nós os conhecermos conscientemente. Então, neste momento existe um conjunto de seres, na ordem das centenas, mas não dos milhares, que têm consciência direta do Comando Ashtar. Não chegam a 1000. Não chegam a 1000. E está-se a preparar um contingente de seres na ordem dos milhares que possa vir a ter consciência direta. Frente a frente. Mas por isso nós temos que escalpelizar a idolatria, desinfetar uma reverência que não... reverência até com uma criança nós devemos ter, até com uma libelinha nós devemos ter reverência. Mas uma reverência paralisante, nós temos que eliminar essa reverência paralisante. E depois há o problema da pura diferenciação energética. Um ser do Comando Ashtar, se neste momento se materializasse nesta sala, a mudança de vibração, a sala subia 3 oitavas em segundos. Para muitas pessoas, só o problema cardíaco físico está perante um ser desses é difícil. Porque o teu coração começa a acelerar a sério. Isto é tudo muito interessante enquanto não há uma materialização. Porque se houver uma materialização, nesta sala, por exemplo,
Se houver uma televisão de repente na sala, isto sobe 3 oitavas em segundos. O que é que são 3 oitavas? A vibração que nós vamos ter daqui a 100 anos. Em segundos. Onde é que está o processo psicológico? Não há. Isso é assim, isso para eles seria um número de circo. É que se eles fizessem essa aproximação direta, demasiado direta, de uma forma evidente, a seguir os irmãos vão lá para cima e depois há lá um com aquelas barbas, um da outra ordem, que diz assim, mas sei lá, isto não é para andar a fazer números de circo com a humanidade. Porque isso cria ondas de choque, não sei se me faço entender. Ou não faço. Eles têm muito cuidado com a nossa curva psicológica.